Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é a legislação trabalhista no Brasil. Está sob ameaça? O motivo dessa pergunta é muito simples. Aquele mesmo STF que tem sido tão importante, tão decisivo na defesa e garantia dos direitos políticos da população, né? Esse mesmo STF que tem combatido o golpismo, né, a ameaça às instituições, né, esse mesmo STF não tem se mostrado, pela voz de alguns dos seus ministros, né, tão atento à questão social. Né? Diante disso, é preocupante ver declarações que têm sido tornadas públicas por alguns de seus participantes, ou seja, os participantes daquela corte, né, no sentido de pôr fim à exclusividade da Justiça do Trabalho na apreciação, no julgamento dos conflitos decorrentes das questões do trabalho, dos conflitos entre patrões e empregados. Né? Enfim, diante dessas inquietações, quer dizer, porque, ao contrário do que pode parecer, essa questão da exclusividade não é uma questão técnica. Ao contrário, é uma questão que tem uma enorme transcendência sobre a vida de milhões e milhões de assalariados brasileiros. Né? E, para refletir sobre essa inquietação, nós estamos aqui hoje no nosso canal com um dos mais prestigiosos consultores trabalhistas do país, que é o advogado Sérgio Batalha Mendes, né, que se graduou pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, né, e nos últimos 30 anos tem se notabilizado pela defesa de sindicatos, de associações profissionais, e também tem participado de uma maneira muito, muito ativa da sua corporação de ofício, né, tendo sido conselheiro da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional RJ. E também cabe ressaltar que o Sérgio foi presidente do Sindicato dos Advogados aqui do Rio de Janeiro. Indo direto ao ponto, doutor Sérgio, está sob ameaça a legislação de proteção ao trabalho? Olá, Marcelo. Sim, eu acredito que está, e eu vou tentar explicar de uma forma simples, né, para todos que estão nos assistindo. O que acontece? Essa questão da competência, ela parece uma questão meio técnica, processual, mas ela tem um fundo, tem uma base na realidade, né? Por que a Justiça do Trabalho foi criada, afinal, né? E por que existe, afinal, também o direito do trabalho específico, com regras próprias, com princípios diferentes, né, do direito civil, do direito comum? Porque, economicamente, a relação de emprego ela tem características próprias, específicas, que a diferenciam de um contrato comercial, de um contrato civil. Porque o trabalhador, ele vende, né, a sua força de trabalho e ele é inserido, né, no sistema de produção e ele ali, tecnicamente, ele está subordinado ao empregador, subordinado juridicamente ao empregador. Esse trabalhador, como a gente sabe na prática, ele precisa do emprego para viver. Ele necessita, é a sobrevivência dele. Ele não tem, muitas vezes, patrimônio nenhum. Ele tem que viver do trabalho dele. Então, sem trabalho, ele não come, ele não vive. Né? Então, baseada nessa dependência econômica, né, que cria essa subordinação natural, é inerente ao capitalismo, ao trabalho assalariado no capitalismo. Isso é inerente, né? Existe aqui, existe na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a relação é a mesma. Né? Então, há mais de 100 anos atrás, né, começou a se criar uma legislação que identificou que porque no século XIX, né, o capitalismo
pujante, nascente, não tinha essa visão. Era uma visão de que era um contrato comum, né? E daí eram gerados inúmeros conflitos sociais, inclusive violentos, né? E uma superexploração do trabalhador que gerava uma tensão social praticamente insuportável, com greves, com violência. Então, o próprio sistema capitalista ele evolui no sentido de criar uma mediação para esses conflitos, uma solução para esses conflitos de capital e trabalho dentro do seu sistema que não fosse a violência, que não fosse o conflito direto, né? Então, é interessante, a justiça do trabalho ela é um instrumento do capitalismo que evolui, né? Não é um sistema socialista, não é uma coisa como está em moda essas brincadeiras, não é coisa da Venezuela, de Cuba. Inclusive, particularmente, a Alemanha, por exemplo, tem uma justiça do trabalho muito parecida com a nossa, inclusive com tribunais regionais do trabalho, etc. E há outros países desenvolvidos com cortes específicas, varas trabalhistas específicas, e vários deles, na Europa, por exemplo, têm legislação trabalhista semelhante à nossa, com várias semelhanças, né, e algumas diferenças, alguns até com uma legislação mais rigorosa. Então, essa disparidade, essa diferença, porque na área civil você tem alguns princípios, né? Um deles é a autonomia da vontade. Se eu estou assinando um contrato, né, e eu manifesto livremente a minha vontade, aquele contrato é válido e eu tenho que seguir aquilo que foi colocado no contrato. Só que isso, evidentemente, é uma ficção jurídica que presume duas pessoas numa igualdade, né, de status econômico, né? Então, são dois capitalistas, por exemplo, dois empresários fazendo um negócio, né? Vê-se até como uma analogia interessante, também o próprio sistema capitalista acabou evoluindo, né, para, por exemplo, dar uma proteção diferenciada em relação à interpretação dos contratos para o consumidor, por exemplo, entendendo que ele também é desfavorecido economicamente e também adere aos contratos. Então, voltando ao ponto inicial, uma justiça do trabalho, ela vem porque existe um direito do trabalho, uma legislação trabalhista, com princípios próprios e diferentes da legislação civil, dos contratos civis comerciais, pela natureza econômica da relação de trabalho assalariado, pela própria natureza, né? Então, essa justiça do trabalho ela tem princípios diferentes. Um desses princípios muito importantes é que o contrato de trabalho é um contrato realidade, vale o que está acontecendo na prática e também a compreensão de que a vontade do trabalhador ela é tensionada pela sua dependência econômica. Então, ela é válida em alguns aspectos e outras ele é mitigado pela legislação. Um ponto, Marcelo, que é nodal nessa discussão é o seguinte: na legislação trabalhista, o vínculo de emprego ele tem uma natureza de ordem pública, ou seja, ele se impõe a qualquer contrato, a qualquer pacto, ele se impõe. Por quê? Porque o trabalhador, quando se verifica as condições, tem que se declarar o vínculo de emprego. Porque se sabe que o trabalhador vulnerável ele poderia aceitar assinar um contrato onde fossem afastados os direitos dele, onde fosse colocado que ele não tem vínculo de emprego, que ele é um prestador autônomo. Então, esse tipo de pactuação, classicamente, ela não é válida no direito do trabalho, porque se existirem os pressupostos, que são o trabalho assalariado, subordinado, né, habitual, com horário, diário, tem que haver uma relação de emprego. Então, isso era uma questão resolvida no Brasil e em diversos países do mundo, na Europa, inclusive nos Estados Unidos. Isso é uma questão que já está integrada ao sistema, né? Só que, recentemente, começou uma ofensiva aí do capital e que encontrou eco, infelizmente, no STF, em vários ministros que têm uma visão ultraliberal, liberal economicamente, né? Gilmar Mendes, o Barroso, o Alexandre de Moraes, alguns deles, que vêm tomando decisões no sentido
de admitir a prevalência de um contrato cível, afastando a relação de emprego. Aí se começa por alguns pontos um pouco sempre mais nebulosos. Por exemplo, uma pessoa de um nível superior que assina um contrato como pessoa jurídica, com uma empresa, né? O que sempre se fez? Se essa pessoa depois afirma que é empregada, ela submete seu caso à Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho ela vai analisar os pressupostos legais para ver se aquilo é uma relação de trabalho ou não é, né? Se ela entender que a declaração do vínculo de emprego prevalece sobre o contrato assinado. Isso é um princípio básico. Se considera que esse contrato foi uma fraude à lei, né? E esse contrato prevalece, o vínculo prevalece sobre esse contrato. E recentemente começou a se inverter isso, a partir de um instrumento que era pouco utilizado, a chamada reclamação constitucional. Alguns ministros começaram a dar decisões, dizendo, não, isso é um contrato de natureza cível, eu vou cassar essa decisão do Justiça do Trabalho, uma medida até, eu diria, violenta, né? Uma decisão já amadurecida, muitas vezes já no Tribunal Superior do Trabalho, vinha o STF, não, eu vou cassar porque aqui há um contrato cível, então a competência tem que ser da Justiça Comum. E baseado nesse simples princípio, não, mas aqui foi assinado um contrato cível, então tem que ir para a Justiça Comum. E essa questão esquentou recentemente com a história do Uber. Não por acaso ele foi pensado para capitanear essa discussão, porque é uma relação econômica nova e com elementos ainda nebulosos. Inclusive, a própria Justiça do Trabalho tem declarado vínculo em alguns casos e outros não. Essa matéria está em debate na Justiça do Trabalho com decisões para ambos os lados, favorecendo tanto as empresas de aplicativo quanto os motoristas. Varia caso a caso, de acordo com a relação que se construiu em cada caso, e que é o certo, que na verdade é o que deve ocorrer mesmo. É para isso que existe a Justiça do Trabalho. Mas o STF puxou agora, recentemente, entendeu que deve ter uma repercussão geral e que ele deve decidir sobre essa questão do vínculo de emprego dos motoristas de aplicativo, se deve existir ou não deve. Pois bem, Marcelo, o perigo, nesse caso, não é especificamente a solução do caso para os motoristas de aplicativo. Eu acho que a categoria é uma categoria economicamente nova, eu acho que ela pode evoluir de uma forma ou de outra, e a Justiça do Trabalho pode chegar lá ou não, ou você pode legislar sobre ela. O maior perigo é o que está por trás disso, porque o perigo é que o fundamento desse julgamento, para eventualmente afastar o vínculo de emprego, que é uma posição que alguns ministros já manifestaram, né, que o fundamento seja simplesmente a existência de um contrato civil. Não, existe um contrato aqui, o motorista aderiu, porque, veja bem, Marcelo, vamos entender o que isso significa para o trabalhador na prática, né? Um procurador do trabalho resumiu muito bem. Você vai ter uma CLT facultativa. O que quer dizer? Ou seja, a anotação de carteira de trabalho e os direitos trabalhistas vão ser uma mera opção do empresário. Se o empresário quiser não reconhecer nenhum direito trabalhista e não submeter o seu trabalhador à CLT, vai ser muito simples. Ele pega um contrato que ele tem na gaveta, elaborado por um advogado, e o contrato vai dizer, olha, este trabalhador é autônomo, não está regido pela CLT, não tem nenhum direito trabalhista, e pronto. E nós vamos ter, Marcelo, um recuo de 100 anos. Nós vamos recuar o período pré-CLT, onde o trabalhador não tinha nada. Não tinha 13º, não tinha férias, não tinha FGTS, não tinha proteção contra a redução salarial, e a empregada não vai ter mais o direito à gestação, não vai ter a estabilidade gestante. Nós vamos recuar 100 anos, porque basta CPJ, basta você dizer para aquele trabalhador, e hoje com a MEI, então, com a possibilidade da microempresa individual, qualquer um hoje pode ter MEI, né? Felizmente até para os negócios, mas hoje o rapaz na praia que vende o mate pode ser MEI, qualquer um pode ser MEI. Então,
Daqui a pouco o empresário vai dizer, não, você traz a sua MEI aqui, eu vou fazer um contratinho com a sua MEI. E aí o vínculo de emprego ele vai ficar restrito a algumas empresas públicas e algumas grandes empresas multinacionais, que talvez, ou grandes empresas nacionais, eu diria os setores um pouco mais avançados do empresariado, que não queiram precarizar tanto assim o seu trabalhador. Agora, esse é o grande risco, as pessoas têm que entender. No momento que você disser que a vontade do trabalhador é absoluta, vai prevalecer, que se ele assinar um contrato, qualquer que seja, abrindo mão dos seus direitos, isso prevalece, Marcelo, isso vai significar o seguinte, é praticamente o fim, ou pelo menos o fim do contrato de trabalho como se conhece hoje, porque muitos empresários, especialmente o setor mais atrasado, infelizmente bastante numeroso, infelizmente há empresários que veem o direito do trabalho, o dinheiro que paga ao trabalhador como um gasto, quase como uma coisa de trouxa, né? Então, infelizmente, você vai ter um recuo de 100 anos e vai se recuar ao período pré-CLT, o que é um desastre absoluto para o país, para a economia do país. Você imagina o que seria do comércio ser o 13º? Então, assim, nós vamos ter um recuo de 100 anos que eu espero que haja bom senso no STF e na própria sociedade brasileira, nos empresários, para não embarcar nesse caminho, que é um caminho da barbárie, do retrocesso social brutal e que me surpreende, me choca até que ministros do STF estejam abraçando essa tese, né, que a mim me parece uma tese primitiva, sinceramente, e é primitiva diante dos países da Europa e dos Estados Unidos. Esse, então, é o risco. Se cair, se renegar todos os princípios da legislação trabalhista, se afastar a competência da justiça comum e aí passar a ser um juiz civil que vai analisar um contrato civil para dizer se tem vínculo de emprego ou não. É realmente muito preocupante, Sérgio, extremamente preocupante. Mas, enfim, após esse seu esclarecedor ponto de partida para essa nossa discussão, como a gente sempre faz aqui, eu queria que você oferecesse sugestões de leitura para quem quiser continuar tomando contato com esse problema realmente relevante e, antes de tudo, inquietante, eu diria. Olha, eu vou sugerir, eu acho um autor que eu gosto muito, respeito muito, já debati com ele antes, que é o procurador do trabalho Cássio Casagrande. Ele tem um artigo muito bom no Jota, que é uma plataforma que costuma publicar textos jurídicos, mas ele fez um artigo muito bom, eu acho fácil compreensão, claro, tem alguns termos técnicos, é natural, mas que pode dimensionar bem o problema, né, que se chama 10, se eu não me engano, 10 perguntas para o ministro Barroso e para o ministro Moraes, onde ele fala, o Gilmar Mendes, se eu não me engano, Gilmar Mendes e Barroso, possivelmente, 10 perguntas. Ele faz na forma realmente de perguntas, onde ele questiona se nós vamos abrir mão de todos aqueles princípios da legislação social, se nós vamos realmente tornar o vínculo de emprego facultativo, se nós vamos fazer isso com gestantes, com mulheres, se nós vamos ingressar nesse caminho. Então, é um artigo interessante, instigante, onde ele provoca diretamente os ministros do Supremo, inclusive pelo nome, de forma respeitosa, mas ele provoca eles intelectualmente a debater as gravíssimas consequências de se afastar a competência da Justiça do Trabalho e os princípios do direito do trabalho na análise do vínculo de emprego, seja de PJ, seja de aplicativo, do que for. Bom, eu gostaria, então, de agradecer, Sérgio, por essa sua intervenção aqui, que realmente foi extremamente didática e ajuda a esclarecer esse problema. E, então, já estamos nos despedindo. Agradeço a todos que venham assistir. Peço que curtam, se gostarem, que se inscrevam após curtir e, se possível, divulguem junto aos amigos. Até a próxima. Um abraço a todos.